Tatsuya nasceu na família Yotsuba, um dos clãs de magos mais poderosos do Japão. A única obsessão da família era a criação de magos fortes. Ainda durante a gravidez, sua mãe, a líder do clã, colocou todas as suas preces e desejos na esperança de que seu filho fosse um mago sobre-humano. Seu nascimento foi celebrado, mas a alegria rapidamente se transformou em decepção quando descobriram que ele não conseguia usar magia. A partir desse momento, ele se tornou um pária, intimidado e ignorado por todos. Não importava o quanto chorasse ou gritasse, ninguém lhe dava atenção, nem mesmo sua própria mãe, aquela que mais havia desejado sua existência. Para esconder a vergonha e manter a imagem pública da família, sua mãe o designou como guarda-costas de sua irmã. A partir de então, Tatsuya nunca mais chorou. Não porque o desejo de chorar tivesse desaparecido, mas porque anos de dor e sofrimento o haviam despido de toda a emoção. Quando os irmãos chegaram à sua vila, foram recebidos por Honami, uma das criadas da família. Eles entraram, deixando para Tatsuya a tarefa de carregar as bagagens. Logo depois, Miyuki pediu permissão à mãe para dar uma volta e a mãe a instruiu a levar Tatsuya junto. Relutante, mas obediente, Miyuki concordou. Ela caminhava à frente enquanto Tatsuya a seguia a uma distância respeitosa. Ao percorrer as ruas silenciosas, os pensamentos de Miyuki fervilhavam de frustração. Para ela, era inútil ter alguém mais fraco do que ela como guardião. Mas seus devaneios foram interrompidos quando Tatsuya a segurou de repente, instantes antes de ela esbarrar em um homem. O homem esbarrou propositalmente nela. 3 soldados de folga assumiram posturas ameaçadoras, tentando intimidar os irmãos. Tatsuya se colocou à frente de Miyuki. Seu olhar firme e comportamento calmo transmitiam um aviso silencioso. Ele era o verdadeiro perigo. Provocado, um dos soldados lançou um soco infundido com magia. Tatsuya bloqueou com facilidade, deixando Miyuki atônita. Ela sabia que ele não podia usar magia, mas o que viu desafiava sua compreensão. Após dar um aviso, Tatsuya contra-atacou, com um único soco que jogou o homem no chão. Sem hesitar, ele pegou Miyuki pela mão e se afastou, deixando o soldado caído. Miyuki ainda estava impressionada com a exibição inesperada de habilidade em combate. Quando voltaram à vila, Minami percebeu o estado inquieto de Miyuki. Ao ouvir o que havia acontecido, Honami elogiou Tatsuya, mas ele descartou o elogio como nada além de seu dever, deixando Miyuki confusa com suas palavras. Mia, debilitada, fez um comentário destacando a consciência dele sobre sua posição. Como Mia não pôde comparecer a um evento social, Miyuki foi enviada em seu lugar para receber um dos líderes de um dos ramos da família. Ela não gostou da ideia, mas Honami a orientou sobre como esconder seus sentimentos em prol de sua futura imagem pública. Na festa, Miyuki cumprimentou formalmente Mitsugo, o líder do ramo, que a conduziu para conhecer seus primos. Tatsuya permaneceu encostado na parede, em seu papel de escolta. As crianças logo o notaram e correram até ele. Enquanto conversava com elas, um leve sorriso surgiu em seu rosto, algo que Miyuki jamais havia visto direcionado a ela. A cena despertou um ciúme silencioso, mesmo que ela nunca tivesse se importado com ele. Pouco depois, Mitsugu interveio, afastando as crianças sob o pretexto de ajudar Tatsuya, quando na verdade era para evitar que interagissem com ele. Miyuki refletiu sobre a política interna da família e como eles faziam questão de manter todos afastados de Tatsuya. Para a família Yotsuba, Tatsuya não passava de um guarda-costas, uma ferramenta descartável destinada a proteger sua irmã, mesmo que isso custasse sua própria vida. Por causa da influência fria da família, Miyuki nunca o viu como um irmão, e seu comportamento distante e sem emoções a convenceu de que ele também não sentia nenhum afeto por ela. Ele estava destinado a permanecer ao seu lado, não por escolha, mas por obrigação. A tensão diminuiu quando Tatsuya pediu permissão para patrulhar os arredores. Sua dedicação em cumprir seu papel inspirou Miyuki a focar em seu próprio dever, representar a mãe com elegância. No dia seguinte, a família decidiu passar o tempo de lazer a bordo de um iate luxuoso. Cercados de riqueza, posaram para fotografias enquanto a brisa do mar embalava o momento. Honami incentivou os irmãos a tirarem uma foto juntos, mas Tatsuya, como sempre, buscou primeiro a aprovação silenciosa da mãe. Ela fez um aceno discreto e, para surpresa de Miyuki, um rubor aqueceu suas bochechas enquanto ela sorria para a câmera. A calmaria
sincronia foi rompida quando o iate desviou bruscamente para evitar um ataque de submarino. Miyuki e Honami rapidamente sacaram seus CADs, os dispositivos que lhes permitiam lançar magia, preparando-se para defender a embarcação. Ao olhar para Tatsuya, Miyuki notou suas mãos vazias. Ele não carregava nenhum dispositivo, um lembrete daquilo que ela acreditava ser sua inutilidade como mago. Duas formas escuras cortaram a água sob eles. Torpedos. O pânico tomou conta. Nenhum de seus feitiços poderia conter tal ameaça. Então, sem aviso, Tatsuya ergueu a mão na direção das armas que se aproximavam. Em um instante, os torpedos foram desmantelados, reduzidos a fragmentos inofensivos. Os olhos de Miyuki se arregalaram em descrença. Ele não tinha um CAD, mas acabara de realizar uma magia avançada em uma fração de segundo. Seu coração acelerou. Pela primeira vez, ela começou a se perguntar quem seu irmão realmente era e como poderia se aproximar dele. Naquela noite, Kazama, capitão da base militar próxima, chegou à vila para colher um depoimento sobre o ataque. Ao escoltarem-no para fora, os irmãos encontraram o soldado que Tatsuya havia derrubado dias antes. Ao reconhecê-lo, Kazama obrigou o soldado a pedir desculpas. Tatsuya aceitou apenas após um sutil aceno de Miyuki sinalizar sua aprovação. Intrigado, Kazama convidou Tatsuya para visitar sua base. No dia seguinte, sua mãe, que se preparava para participar de um evento exclusivo para mulheres, incentivou-o a ir, vendo nisso uma oportunidade valiosa. Miyuki pediu para acompanhá-lo, explicando que desejava compreender melhor as habilidades de seu guarda-costas designado. A mãe concordou em deixar os dois visitarem a base, mas os lembrou de se comportarem como irmãos em público, instruindo Tatsuya a chamá-la pelo nome em vez de senhorita. Ao chegarem, foram recebidos por Sonata, que os levou a uma área de treinamento onde as tropas praticavam magia básica sem dispositivos, sob a supervisão de Kazama. Logo, o treino evoluiu para combates de demonstração, e Kazama convidou Tatsuya a participar. Seu primeiro oponente era um campeão nacional de boxe. A luta começou com uma rápida sequência de socos, mas Tatsuya os desviou com facilidade e encerrou o combate com um único golpe preciso. Seu próximo adversário foi um faixa preta de karatê, e Kazama ordenou que ele lutasse com tudo, apesar de enfrentar alguém tão jovem. Enquanto o soldado avançava, Sonata observou que Tatsuya estava abordando a luta como se fosse um combate real, mantendo distância para o caso de armas ocultas. A luta terminou com Tatsuya contra-atacando e derrubando o soldado no chão. Ver um adolescente derrotar soldados totalmente treinados despertou o orgulho da unidade, e Kazama chamou para uma luta final. Joseph, o mesmo soldado que Tatsuya havia derrotado no primeiro dia, se ofereceu ansioso para se redimir. Kazama confirmou a habilidade de Joseph, e Tatsuya aceitou o combate, apesar do desconforto de Miyuki. Desta vez, a luta permitiria o uso de magia. Miyuki protestou, mas Tatsuya ignorou sua preocupação, observando que a magia era essencial para um mago. Ele usou sua agilidade para criar distância antes de lançar um feitiço de atordoamento, derrubando Joseph. A luta terminou quando Tatsuya usou o Graham Demolition, desativando completamente a magia de Joseph e garantindo a vitória. A técnica, um feitiço de nível S capaz de destruir a magia inimiga, deixou todos atônitos. Após o combate, Kazama convidou os irmãos para tomar chá e discutir a técnica, enquanto Sonata ofereceu a Tatsuya a oportunidade de conhecer os CADs em que estava trabalhando. Os dispositivos chamaram a atenção de Tatsuya, e nos dias que se seguiram, Miyuki percebeu que ele passava horas em seu quarto, trabalhando incansavelmente neles, embora ela não compreendesse o motivo. A tranquilidade foi abruptamente interrompida pelo som das sirenes de ataque aéreo. Um anúncio informou que uma embarcação de patrulha havia sido atacada na costa e que a ilha estava sob fogo de mísseis. Os cidadãos foram orientados a evacuar. Tatsuya apareceu para informá-los de que Kazama havia oferecido abrigo na base. Nesse momento, o telefone tocou. Honami transmitiu que era a irmã de Mia, aconselhando-os a buscar refúgio na base e a remover o limitador de Tatsuya. Mia concordou e ordenou que Tatsuya pedisse transporte a Kazama. Ao chegarem à base, Joseph os guiou até uma sala de descanso, onde aguardaram com outra família,
Tatsuya até que o abrigo estivesse pronto. Mia e Honami sentiram que algo estava errado, mas o grupo de 4 permaneceu em silêncio, até que o som de tiros os alcançou. Tatsuya tentou usar magia para observar a área, apenas para descobrir que a sala estava protegida por barreiras, bloqueando sua visão do lado de fora. Mia ordenou que ele fosse investigar, mas ele hesitou, preocupado com o que poderia acontecer com Miyuki em sua ausência. Suas palavras despertaram a fúria de Mia ao perceber que ele havia se referido à irmã pelo nome, como se fossem iguais. Seu temperamento explodiu, e ela o lembrou de forma cortante de sua posição. Nada mais do que um guarda-costas. Forçou-o a se desculpar. Para garantir obediência, ela usou magia para compelir Tatsuya a seguir suas ordens. Do lado de fora, Tatsuya encontrou-se em meio a um tiroteio entre o pessoal da base e forças inimigas, auxiliadas por traidores. Dentro da sala, um soldado chamado Kinjou entrou com 3 comparsas, garantindo aos civis que os levaria para um local seguro. Honami informou que um dos membros do grupo havia saído para avaliar a situação, enquanto Mia sugeriu que os soldados levassem primeiro a outra família. Honami pensou por um instante que isso fosse preocupação com seu filho, mas Mia esclareceu que simplesmente não confiava naqueles homens. Antes que a situação mudasse, Joseph apareceu e chamou Kinju, que abriu fogo sem aviso. Honami imediatamente ergueu uma barreira para proteger Mia e Miyuki, mas um dos traidores lançou um feitiço de supressão mágica, cortando sua capacidade de lutar. Joseph e Kinju trocaram palavras acaloradas, e quando Joseph tocou em um ponto sensível, a supressão enfraqueceu. Miyuki aproveitou a oportunidade, eliminando o conjurador e libertando todos dos efeitos. A fúria de Kinju foi imediata. Ele virou a arma contra os 3 e os abateu. Momentos depois, Tatsuya irrompeu pela parede, usando o Kaden que vinha trabalhando para desintegrar os 4 soldados traidores. Seu olhar caiu sobre Miyuki, caída, sem vida em uma poça de sangue, e o pânico o dominou. Caindo de joelhos, ele chamou seu nome e colocou a mão sobre o peito dela, mas não houve resposta. Ela estava morta. Recusando-se a aceitar isso, ele gritou que não permitiria que ela morresse, e começou a conjurar um feitiço único. Em sua mente inconsciente, Miyuki se viu sozinha em uma cidade congelada e destruída. Ela ouviu a voz de Tatsuya chamando por ela, e a tristeza a preencheu ao se arrepender da forma como o havia tratado por toda a sua vida. Desejava ter uma chance de se desculpar, mas acreditava que era tarde demais. Quando seu corpo desabou, uma onda de magia a envolveu, curando seus ferimentos e restaurando seu corpo ao estado anterior aos disparos. Ao abrir os olhos, percebeu que era a magia de Tatsuya e ficou maravilhada com seu poder. Quando sua recuperação foi concluída, Tatsuya a abraçou, aliviado. Ela retribuiu o abraço sem querer soltá-lo, enquanto ele se levantava para proteger os outros. Seu olhar então se voltou para o corpo imóvel de sua mãe, cravejado de tiros. Pela primeira vez, Miyuki o chamou de irmão com sinceridade. Ele curou e reviveu tanto Mia quanto Honami. Assim que recuperaram a consciência, o médico da base se aproximou para examinar o estado de Mia. Kazama apresentou desculpas pelas ações dos traidores, mas Tatsuya exigiu explicações. Kazama revelou que a outra família era o verdadeiro alvo e que sua família havia sido usada como refém. Em seguida, descreveu a situação. O inimigo agora controlava as águas ao redor da ilha, e tropas haviam desembarcado na costa próxima à vila. Diante do cenário, Tatsuya pediu que sua família fosse colocada no local mais seguro disponível. Também requisitou armaduras e equipamentos, preparando-se para enfrentar o inimigo diretamente. Quando Kazama questionou seu motivo, Tatsuya respondeu que era vingança pela morte de sua irmã. Kazama deixou claro que não permitiria o assassinato de não combatentes ou de quem se rendesse, mas os olhos de Tatsuya se tornaram frios ao prometer que o inimigo não teria chance de se render. Com isso, Kazama concordou em destacá-lo junto à unidade. Ao se preparar para partir, Miyuki se agarrou a ele, implorando que não fosse. Ele disse que precisava ir. Haviam ferido a única coisa que importava para ele. A escolha de palavras chamou sua atenção, mas ele apenas afirmou que ela já tinha idade suficiente para que sua mãe explicasse. Confiante em seu poder, garantiu que não havia ninguém capaz de derrotá-lo. De sua posição segura, a família observava enquanto Tatsuya lutava ao lado dos militares
militares contra os invasores. Honami descreveu a cena como um pesadelo vivo. Soldados inimigos eram desintegrados por sua magia, e sempre que algum aliado era abatido, ele o ressuscitava sem hesitação. Perturbada e curiosa, Miyuki se voltou para a mãe em busca de respostas. Mia a repreendeu por chamá-lo de irmão antes de revelar a verdade. Tatsuya havia nascido como um mago defeituoso. No clã Yotsuba, magia verdadeira significava alterar informações para criar um feitiço específico. A habilidade de Tatsuya, no entanto, se limitava a destruir e restaurar informações em escala devastadora. Vários selos foram colocados em seu poder para impedir que ele buscasse vingança ou destruísse o clã. Seu cérebro não conseguia alterar informações mágicas, então Mia conduziu inúmeros experimentos para forçá-lo a mudar, removendo todas as suas emoções, exceto uma, seu profundo vínculo com Miyuki. Quando todas as tentativas falharam, Mia decidiu usar esse poder defeituoso e aquele apego inabalável, prendendo ao papel de guarda-costas da filha. A revelação levou Miyuki às lágrimas. Ao voltar os olhos para a tela, ela se perguntou como poderia retribuir tudo o que ele havia feito por ela. Conforme a batalha se aproximava do fim, 6 navios se desprenderam da frota inimiga, tentando fugir. Os soldados se prepararam para interceptá-los, mas o comandante da base ordenou que permanecessem em posição. Apenas Sonata, Kazama e Tatsuya permaneceram. Nas mãos de Tatsuya havia um enorme CAD do tipo sniper, projetado por ele mesmo. Ao vê-lo, Honami pediu permissão para se posicionar e apoiá-lo. Sua mãe concedeu autorização, parecendo entender exatamente o que Tatsuya pretendia fazer. Honami juntou-se a ele, erguendo seus escudos para absorver o bombardeio inimigo, dedicando-se inteiramente à defesa para que Tatsuya pudesse focar em seu ataque. Seus esforços lhe deram o tempo necessário para liberar sua magia. Canalizando um poder imenso, Tatsuya ativou o Material Burst, obliterando a frota inimiga com um único golpe e gerando um tsunami colossal, enquanto os sobreviventes batiam em retirada. Quando chegaram a um local seguro, Tatsuya se virou e viu Honami desabar. Ela havia esgotado até a última gota de seu poder mágico para protegê-lo. Em seus últimos suspiros, ela expressou satisfação por ter escolhido o momento de sua morte, um momento em que cumpriu seu verdadeiro dever e morreu como uma pessoa, não como uma ferramenta fabricada. Ela pediu a Tatsuya que aprendesse com sua escolha, então fechou os olhos pela última vez. 3 anos se passaram após o infame incidente de Okinawa, um evento que concedeu a Tatsuya o temido título de Deus da Destruição. Após isso, ele decidiu continuar seus estudos na primeira escola de magia, uma instituição afiliada à Universidade Nacional de Magia. Apesar de seu vasto conhecimento teórico, seus resultados nos testes práticos o colocaram no segundo curso, uma classificação para estudantes com habilidades práticas mais fracas. Era o dia da matrícula na primeira escola de magia. Miyuki expressou sua decepção pelo fato de Onisama ser um estudante reserva, apesar de ter tirado a maior nota no exame de admissão. Onisama explicou que as habilidades práticas contavam mais do que as notas. Então, ele teve sorte de ter sido admitido. Miyuki rebateu dizendo que ninguém podia vencê-lo em acadêmicos ou artes marciais, mas ele a interrompeu. Disse que ela sempre ficava chateada por ele e que o que importava era o que ela fazia por ele. Miyuki corou e Onisama lembrou-a de que ela era inteligente. Então, mal podia esperar para vê-la brilhar como uma estudante de curso 1. Miyuki entendeu o recado e pediu desculpas por ser egoísta. Onisama observava o prédio da escola enquanto algumas garotas passavam comentando sobre como ele parecia animado, mesmo sendo um reserva. Pouco depois, uma estudante se aproximou perguntando se ele precisava de ajuda com algo. Onisama a reconheceu como uma aluna veterana do curso 1, então fez uma reverência e permaneceu em silêncio. Ela se apresentou como Seigusa Mayumi, a presidente do conselho estudantil. Onisama apresentou-se como Shiba Tatsuya. Seu nome lhe pareceu familiar e ela tentou perguntar mais, mas outra garota interrompeu para avisar Mayumi que os ensaios estavam começando. No auditório de matrícula, Tatsuya percebeu a divisão dos lugares entre flores e ervas daninhas. Alguns alunos do grupo das ervas pediram para sentar-se ao lado dele e se apresentaram. A cerimônia começou e sua irmã
irmã, Shiba Miyuki, foi chamada para fazer um discurso como representante da turma de ingressantes. Do lado de fora do auditório, Mizuki e Erika perguntaram se ele queria ver a sala de aula deles, mas ele recusou, dizendo que estava esperando sua irmã. Mizuki perguntou se Miyuki era realmente sua irmã, e ele confirmou. Tatsuya elogiou Mizuki por reconhecer o parentesco, e ela explicou que sentiu suas auras, e notou que ambos tinham olhares igualmente dominantes. Tatsuya elogiou sua visão aguçada, mas mencionou que ela tinha hipersensibilidade a emissões de partículas espirituais, o que a tornava vulnerável a ver seus segredos. Miyuki o chamou, interrompendo seu raciocínio. Ela chegou acompanhada da presidente do conselho estudantil e de uma colega. Miyuki o provocou sobre namoro ao ver Mizuki e Erika, mas ele negou, apresentando-as como suas colegas de classe. Tatsuya percebeu que o conselho estudantil ainda estava por perto, o que o levou a perguntar a Miyuki se já tinham terminado com ela. A presidente entendeu o recado e disse a Miyuki que discutiriam mais detalhes depois. Em seguida, informou Tatsuya que teriam uma longa conversa em breve e saiu, enquanto sua colega demonstrava frustração. Mais tarde naquela noite, Tatsuya percebe a expressão de Miyuki quando ela vai pegar café e pergunta o que há de errado. Ela explica que recebeu uma ligação do avô e de Sori, a parabenizando por começar o ensino médio. Miyuki se pergunta se eles também entraram em contato com Tatsuya, mas ele diz que não. Irritada, Miyuki congela a mesa reclamando que eles nem ao menos puderam lhe enviar um e-mail, mas Tatsuya a acalma. Ele explica que decepcionou o pai ao escolher ir para o ensino médio, em vez de assumir os negócios da família. Tatsuya diz que isso não o deixa com raiva, ele apenas vê isso como uma forma do pai confiar nele. Tatsuya e Miyuki visitam um templo onde Tatsuya luta com alguns shinobis. O Sr. Yakamoi, mestre de Tatsuya, se aproxima sorrateiramente de Miyuki e ela o repreende. Ele a provoca de brincadeira sobre ter entrado no ensino médio, o que a deixa nervosa até que Tatsuya intervém para interrompê-lo. Eles acabam duelando, e mesmo Tatsuya se esforçando ao máximo para bloquear os ataques, ele perde. Miyuki usa magia para limpar o uniforme dela e as roupas de Tatsuya. Na escola, Tatsuya digita rapidamente no computador, despertando a curiosidade de Mizuki e Erika sobre o que ele está fazendo. Ele diz que está conferindo o currículo e se inscrevendo nas aulas. Outro aluno elogia sua velocidade e se apresenta como Léo. Ele pergunta sobre o feitiço de assinatura de Tatsuya e este explica que quer ser um engenheiro mágico, já que tem dificuldades com habilidades práticas. Léo então pergunta quem é Erika, e eles começam a discutir por causa da grosseria um do outro. Na hora do almoço, os quatro se sentam juntos e começam a conversar sobre seus interesses. É então que Miyuki aparece e pede para se juntar a eles, mas alguns alunos do curso 1 chegam e sugerem que ela coma com eles, em vez de ficar com as chamadas ervas daninhas. Léo se levanta para confrontá-los, mas Tatsuya apenas declara que já terminou de comer e quer ir embora. No fim do dia, os colegas de classe de Miyuki tentam impedir que ela saia com Tatsuya, dizendo que querem conversar com ela. Um deles até manda Miyuki parar de andar com as ervas daninhas. Mizuki questiona o que torna aqueles alunos tão superiores, já que todos acabaram de entrar na escola. O líder do grupo decide provar e puxa uma arma para ameaçá-los, mas Tatsuya discretamente o impede. Outro estudante do curso 1 tenta atacar, mas uma aluna grita para que parem. Ela congela o tempo e se prepara para atacar, até que a presidente do conselho estudantil chega e intervém. Mari, chefe do comitê disciplinar, ordena que eles a sigam para prestar depoimentos, mas Tatsuya dá um passo à frente para defender a todos e evitar penalidades. Ele manipula as palavras de Mari com inteligência para proteger a aluna, o que faz ela comentar que ele é habilidoso em enganar. Mari e Tatsuya ficam se encarando até que Miyuki interrompe. Seigusa então pede para Mari relevar, já que Tatsuya disse que tudo não passou de uma experiência de aprendizado. Ela também lembra que usar magia em confrontos pessoais é restrito. Mari decide deixar passar e, ao sair, pede o nome de Tatsuya, dizendo que vai se lembrar dele. O líder do grupo do curso 1 se apresenta como Murasaki Shun e deixa claro para Tatsuya esquecer qualquer ideia de dívida entre eles. Miyuki sugere que voltem para casa, mas a aluna que Tatsuya defendeu se aproxima e pede desculpas.
Ela se apresenta como Mitsui e oferece-se para acompanhá-los até a estação. No caminho, eles falam sobre o CAD de Miyuki e ela explica que só se sente tranquila porque Tatsuya mantém tudo funcionando perfeitamente. Mizuki e Léo elogiam as habilidades dele e seu conhecimento do sistema operacional. Erika pede para ele checar o CAD dela, mas Tatsuya diz que não se sente à vontade em mexer em um modelo tão único. Mesmo assim, Erika fica impressionada por ele ter notado isso. Léo identifica o feitiço como um tipo de engraving e Erika explica o conceito. Tatsuya aponta que ela precisa alimentar o CAD com pions constantemente e pergunta como ela não ficou sem energia ainda. Erika responde que não consome tanto, já que só utiliza os pions no momento da extensão e do impacto, comparando isso ao princípio do golpe quebra-elmo. Todos ficam chocados e Miyuki explica que essa técnica é classificada como uma habilidade secreta, o que significa que não se trata apenas de ter muitos pions. No dia seguinte, na escola, Seigusa chama Tatsuya e o convida para uma conversa no horário do almoço. Ele e Miyuki vão até a sala do conselho estudantil, onde a presidente apresenta os membros: Mari, a chefe do comitê disciplinar, Ichihara, o tesoureiro, e Izusa, a secretária. Após o almoço, Seigusa vai direto ao ponto. Explica que o presidente do conselho estudantil é eleito, mas que os outros cargos são escolhidos e dispensados pela própria presidente. Ela menciona que sempre nomeia um representante do primeiro ano e pergunta se Miyuki aceitaria a posição. Miyuki olha para Tatsuya em busca de sua opinião e ele sinaliza para que aceite. Então ela se levanta e aceita o cargo, mas pede que seu irmão também possa entrar no conselho, já que é talentoso. Ishihara explica que existe uma regra: apenas estudantes do curso 1 podem ser escolhidos para cargos no conselho estudantil. Isso significa que, para aceitarem Tatsuya, seria preciso uma votação de todo o corpo estudantil. Miyuki se desculpa, triste por ter sido ousada demais. Seigusa confirma a aceitação de Miyuki e diz que Izusa explicará suas funções em detalhe. Mas Mari interrompe para avisar sobre uma vaga aberta no comitê disciplinar, sugerindo que um aluno do curso 2 poderia ocupar o cargo sem quebrar nenhuma regra. Seigusa concorda e imediatamente indica Tatsuya para a posição. Ele tenta recusar, dizendo que não sabe quais são as responsabilidades e que deveria ter o direito de decidir. Ichihara retruca lembrando que Miyuki também não sabia, mas aceitou. Seigusa ignora e explica a Tatsuya que o comitê disciplinar é responsável por manter a ordem na escola. Mais uma vez, Tatsuya tenta se esquivar, dizendo que, como aluno do curso 2, não tem habilidade suficiente para impedir outros de usarem magia em conflitos. Mas Mari insiste, afirmando que ela mesma cuidará disso com sua força. Ela propõe que continuem a conversa depois da escola. Durante o treino, Tatsuya comenta com os colegas sobre o convite e Erika o alerta de que pode ser perigoso. Ele testa sua velocidade e percebe que ainda está lento. Mais tarde, Tatsuya e Miyuki chegam ao escritório do conselho estudantil. O vice-presidente Hattori passa direto por Tatsuya, mas se apresenta para Miyuki e lhe dá as boas-vindas. Seigusa diz que é hora de começar, e Mari pede que Tatsuya a acompanhe até a sede do comitê disciplinar para observar e aprender. É quando Hanzo interrompe, discordando da indicação de Tatsuya, dizendo que nunca um erva daninha foi aceito no comitê. Mari o repreende por usar esse termo na frente dela. Hattori reforça que estar no comitê exige habilidades práticas, e que alguém como Tatsuya não seria capaz, já que é inferior. Mari explica que Tatsuya tem olhos e mente treinados para ler diretamente as sequências de ativação, permitindo prever com precisão quais feitiços serão usados. Hattori não acredita nessa habilidade. Mari deixa claro que o escolheu porque quer que seu comitê evite qualquer tipo de discriminação entre os dois cursos. Hattori, inconformado, expressa sua desaprovação à presidente, mas Miyuki o interrompe. Ela afirma que Tatsuya não pode ser derrotado em combate. Hattori rebate, dizendo que ela não deveria deixar o nepotismo influenciar seu julgamento como aspirante à maga. Miyuki insiste que está sendo justa, mas Tatsuya a interrompe e decide encerrar a discussão. Ele desafia Hattori para uma batalha simulada, provando que sua irmã está certa. Todos ficam surpresos, e Hattori aceita prontamente dizendo que vai mostrar a Tatsuya o seu lugar. No caminho, Miyuki pede desculpas por ter causado problemas, mas Tatsuya a tranquiliza. Ele lembra que ela sempre se irrita por causa dele, e sugere que, em vez disso, diga algo mais apropriado. Miyuki então lhe deseja boa sorte.
mente. Tatsuya chega à sala de treino e prepara seu KADE em formato de pistola. Ele explica a Mari que não tem capacidade de processamento para dominar um KADE geral. Hattori ri e já começa a bolar uma estratégia para vencê-lo. Mari define as regras e dá início à batalha. Mas para choque de todos, Tatsuya derrota Hattori imediatamente. Mari, surpresa, pergunta se ele usou algum feitiço de autoaceleração. Tatsuya responde que não, que foi apenas uma técnica física genuína. E é por aqui que o recap termina. Não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Obrigado por assistir e nos vemos na próxima.